Existe um lugar que os físicos cochicham. Não porque seja longe. Porque se ela existir por perto, não saberemos. Vamos simplesmente parar de ser. O núcleo do Sol está a 15 milhões de graus. Isso parece o limite. Parece um absoluto. Mas isso nem é o começo. Em algum lugar do universo, há um ponto, não uma metáfora, não uma teoria, mas uma realidade física, em que a temperatura é 100 vezes, 1000 vezes, bilhões de vezes maior do que o que queima dentro de qualquer estrela. E o mais estranho é que ele não brilha. Não é visível. Está vazio. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Temperatura não é calor no sentido comum. É velocidade. A velocidade das partículas batendo umas nas outras em pânico. Quanto mais rápido, mais quente. E quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz, os termómetros quebram. A física reescreve suas próprias leis. O que chamamos de quente nessas escalas deixa de ser uma sensação e se torna algo fundamentalmente diferente, um estado de realidade em que as categorias usuais simplesmente não funcionam. Os primeiros segundos após o Big Bang. Não milissegundos. Não microsegundos. A era Planck é um período tão pequeno que não tem nome na linguagem humana. 10 elevado à potência menos 43 de um segundo. Foi quando o universo estava mais quente do que qualquer supercomputador construído pela humanidade pode calcular. A temperatura de Planck é de 10 para a potência 30 segundos dos graus Kelvin. Um número que não se encaixa na imaginação. Só em equações. Não é só calor. É nesse ponto que espaço e tempo perdem seu significado. Onde a gravidade que você sente agora é indistinguível do eletromagnetismo. Onde não havia importância. Onde não havia nada além de esse calor monstruoso, cego e silencioso. Calor que não queima, porque não havia nada que pudesse queimar ainda. Calor como o único conteúdo da realidade. Mas aqui está o que ninguém esperava, nós a reproduzimos. Bem aqui. Na Terra. O grande colisor de Hadrons em Genebra. Um círculo subterrâneo de 27 km de comprimento, ao longo do qual prótons voam, acelerados quase à velocidade da luz, próximos ao limite além do qual a física proíbe avançar mais. Quando colidem, por uma fração de segundo, em um ponto do tamanho de um núcleo atômico, uma temperatura de 5 trilhões e meio de graus Celsius é criada. Isso é 350 mil vezes mais quente que o núcleo do Sol. É mais quente do que o universo era 1/1000º de segundo depois de nascer. Os físicos chamam esse estado de plasma de quark-gluon. Matéria tão derretida que prótons e nêutrons, os próprios blocos construtores dos átomos, deixam de existir como objetos separados. Eles se dissolvem em uma sopa quente de quarks e gluons. Isso não é a destruição da matéria. É um retorno ao estado em que estava nos primeiros momentos após o nascimento de todas as coisas. Um colisor não é uma máquina de destruição. Isto é uma máquina de memória. Faz a matéria lembrar o que era antes de se tornar algo. E aqui está uma pausa. Porque isso quebra a intuição. Essa temperatura não queima. Não derrete. Faz algo incomparavelmente pior, apaga a estrutura da realidade. Não existem átomos. Não existem moléculas. Nem mesmo existem prótons. Existe apenas o caos primordial que existia antes do universo decidir se tornar algo concreto. Mas um colisor é feito pelo homem. Controlado. O que acontece quando a natureza faz isso sozinha? Estrelas de nêutrons. Núcleos mortos de luminares que colapsaram sob seu próprio peso. Do tamanho de uma cidade. É mais pesado que o Sol. A gravidade na superfície é tal que cair de uma altura de 1 centímetro é como colidir contra uma rocha a uma velocidade de 1 milhão de quilómetros por hora. Mas isso é só a superfície. Lá dentro, ninguém sabe. Isso não é uma figura de linguagem. Essa é a verdade literal. As equações da física começam a dar várias respostas diferentes ao mesmo tempo. Alguns modelos dizem que quarks são liberados no centro de uma estrela de nêutrons, e o mesmo plasma primário do colisor aparece, apenas constante e estável.
Outros modelos prevêem algo ainda mais estranho, matéria de quarks estranhos, que é mais estável que a matéria comum, que, se ela explodir, pode transformar tudo que toca em si mesma. Se isso for verdade, e alguns físicos acreditam que é, então cada pedaço de rocha, cada planeta, cada estrela é vulnerável a uma reação em cadeia que nada pode deter. Isso não é uma explosão. É uma absorção silenciosa, fria e irreversível. Um universo lentamente se reescrevendo em algo para o qual nem temos um nome. Quando duas estrelas de nêutrons colidem, e isso acontece, foi registrado, o sinal de onda gravitacional chegou à Terra em 2017, em uma fração de segundo, energia comparável à luminosidade de todas as estrelas do universo observável somadas. A temperatura neste ponto está novamente além do que se pode mensurar. Novamente, o horizonte de Planck. Novamente, aquele estado em que a física está silenciosa. Os cientistas não conseguem explicar o que acontece nesses primeiros momentos de fusão. Não porque não tentassem. Porque a matemática retorna infinitos, e infinito na física significa uma coisa: o modelo está quebrado. A realidade foi para um lugar onde as equações não alcançam. Magnetar-se. Estrelas de nêutrons com um campo magnético tão poderoso que, se um desses objetos estiver com metade da distância da Terra até a Lua, seu campo magnético reescreverá a bioquímica de cada molécula na superfície do planeta. O ferro da hemoglobina vai se alinhar em todo o campo. As células vão se romper. Não pelo calor, mas pelo magnetismo. Morte sem fogo, sem explosão, sem um único som. Em 2004, o magnetar SGR 1806-20 produziu um clarão de 0,2 de segundo de duração. Durante esse tempo, ele iluminou mais energia do que o Sol em 250 mil anos. A erupção alcançou a Terra a uma distância de 50 mil anos-luz, e ainda ionizou as camadas superiores da atmosfera. De qualquer forma, foi registrado por satélites como um surto anormal. De uma distância de 50 mil anos-luz. Se tivesse sido mais próximo, uma ordem de magnitude mais próximo, este texto não teria existido. E nenhum outro, também. Explosões de raios gama. As explosões mais poderosas do universo desde o Big Bang. Em segundos, às vezes milissegundos, eles liberam mais energia do que o Sol irradiará em toda a sua vida útil de 10 bilhões de anos. No momento da explosão, a temperatura no epicentro atinge centenas de bilhões de graus. O espaço ao redor está literalmente fervendo com fótons gama de tanta energia que eles mesmos começam a dar origem à matéria, paz partícula-antipartícula diretamente do vazio. Isso não é uma metáfora. Esse é um processo real. A luz é tão quente e densa que vira matéria. O vazio se transforma em matéria porque a temperatura permite. A fronteira entre nada e algo acaba não sendo filosófica, mas térmica. Alguns cientistas acreditam que essa foi a causa da extinção do Ordovícico, há 450 milhões de anos, quando cerca de 85% de todas as espécies na Terra desapareceram. Nenhum vestígio do asteroide. Sem vulcanismo na escala necessária. Só, algo ali, no escuro, chama. E a luz veio. Então, aqueles que estavam debaixo d'água sobreviveram. Agora não há onde se esconder. Existem dados que não são publicados em revistas populares. Não porque sejam confidenciais. Porque é quase impossível explicá-las sem que algo se quebre dentro do ouvinte. Em 2012, o bóson de Higgs foi registrado no colisor do LHC. Uma partícula que dá massa a tudo mais. Sem ela, a matéria seria apenas leve, correndo pelo vazio sem forma, sem peso, sem possibilidade de se tornar algo sólido. Foi uma vitória. Confirmação de uma teoria que vem sendo trabalhada por 50 anos. Mas, ao mesmo tempo, os físicos perceberam outra coisa. O campo de Higgs, o mesmo campo que permeia todo o universo e faz a matéria importar, é instável. A matemática diz que ela existe em um chamado estado metastável. Como uma bola congelada na beira de uma montanha. Ele está em pé. Ela está de pé há 13 bilhão e meio de anos. Mas se em algum lugar do universo houver uma concentração de energia alta o suficiente, um ponto quente o suficiente,
o campo pode se mover para um estado mínimo verdadeiramente. Isso é chamado de decaimento do vácuo. Na velocidade da luz, uma bolha de um novo vácuo começará a se expandir em todas as direções, onde as constantes da física são diferentes. Onde átomos não podem existir em sua forma atual. Onde as ligações químicas que mantêm as moléculas de DNA unidas simplesmente param de funcionar. Não foi uma explosão. Não fogo. Apenas uma reescrita silenciosa das leis da natureza. Uma parede que você não pode ver, sentir e experimentar. Ela viaja na velocidade da luz, o que significa que nenhum sinal chegará antes dele. Sem aviso. Sem um último momento de consciência. Simplesmente era. E não. Alguns físicos acreditam que, em algum lugar do universo observável, isso já começou. Que a bolha já está voando. É só que a luz desse evento ainda não nos alcançou. E não vai chegar lá antes do próprio muro. Até agora, isso não aconteceu. Por enquanto. Buracos negros. Não lá fora, lá está frio, quase zero absoluto, a radiação de Hawking é pouco mais quente que o vazio. É sobre o que está acontecendo por dentro. Além do horizonte de eventos. Em uma singularidade, um ponto de densidade infinita, onde tudo que cruza a linha cai. De acordo com as equações da relatividade geral, em uma singularidade, a temperatura, densidade e curvatura do espaço tendem ao infinito. Isso não é uma metáfora para a extremidade. Essa é uma forma matemática de dizer, é aqui que a física termina. É aqui que tudo o que sabemos sobre a realidade termina. E algo mais começa, que não temos nome, nem ferramentas, nem chance de ver isso. Você pode olhar pelo telescópio o quanto quiser. O horizonte de eventos é a fronteira literal da cognição. Não é técnico. Princípios. Porque tudo que chega lá não volta. Nunca. Nem informação. Nem uma luz. Sem resposta. A 25 mil anos-luz da Terra, um objeto chamado Sagitário A está girando lentamente. Um buraco negro no centro da nossa galáxia. 4 milhões de massas solares. Silencioso agora, pelos padrões cósmicos. Quase dormindo. Mas nem sempre. 2 milhões de anos atrás, enquanto os primeiros Homo erectus ainda estavam aprendendo a andar na África, Sagitário A acordou. A nuvem de gás caiu além do horizonte de eventos. O buraco negro explodiu, lançou 2 cones de plasma perpendiculares ao plano da galáxia. Essas emissões, chamadas bolhas de Fermi, ainda estão se expandindo. Seu tamanho é de 50 mil anos-luz. Maior que o diâmetro da Via Láctea. A temperatura dentro dessas bolhas é de dezenas de milhões de graus. Eles estão passando pela galáxia agora. Exatamente neste momento. Existimos no eco refrescante daquela catástrofe. No final de um evento que aconteceu enquanto nossos ancestrais ainda não sabiam como falar. Isso não é história. Esse presente é muito lento. E Sagitário não dorme para sempre. Uma nova nuvem de gás está se aproximando. Um buraco negro come. Devagar. Gota por gota. Mas ele come. Quando a próxima grande nuvem chegar, ela vai acordar novamente. Ele novamente lançará cones de plasma com uma temperatura para a qual a física não tem palavras. E desta vez a geometria pode estar diferente. Energia sombria. É aí que começa a verdadeira ansiedade. 68% do universo é ela. Não a matéria escura, que pelo menos atrai, ao menos interage gravitacionalmente. Energia escura não atrai. É repulsivo. Faz o universo se expandir, e expandir cada vez mais rápido. Ninguém sabe o que é, literalmente. Isso não é a modéstia dos cientistas. A humanidade nem sequer tem uma hipótese de trabalho sobre a natureza do que constitui 2/3 da realidade. Passamos por algo sem ter a menor ideia do que é. Se a energia escura está crescendo, o cenário é chamado de Grande Fenda. Um momento no futuro em que ele se tornará tão poderoso que começará a rasgar não apenas o espaço entre as galáxias, mas também as próprias galáxias.
Depois, há sistemas estelares. Depois os planetas. Depois há os átomos. Até que os prótons se despedaçam na última fração de segundo antes do final. E elétrons. E os próprios quarks. Isso não é uma explosão. Isso é um exagero. Um estiramento lento, imparável e indiferente de tudo que existe até zero. E então, no momento da ruptura, a temperatura vai romper o teto novamente. Novamente, o limite de Planck. Novamente, o estado do qual o universo um dia emergiu. O círculo vai se fechar. Ou não vai. Porque existe outro padrão, o Big Boss. A ideia de que nosso Big Bang não é o primeiro. Que diante dele havia outro universo que encolheu uma singularidade e se recuperou. Ela deu à luz um novo. Nosso. E assim por diante, sem fim. Um ciclo de contrações e expansões, cada uma começando com calor absoluto e terminando com frio absoluto. Se isso for verdade, o lugar mais quente do universo é seu passado. E seu futuro. Ao mesmo tempo. Alfa e Ômega, costurados em um só ponto. O nascimento e a morte contínuos da realidade em um fogo que não aquece, porque não há nada que possa sentir calor. Vamos voltar à questão que para desde o início. O que realmente é temperatura? Na escala em questão, isso não é algo que possa ser sentido. Essa é a medida do caos. Medida da informação. Quanto maior a temperatura, menor ordem, mais aleatoriedade, mais próximo de um estado em que as diferenças entre partículas são apagadas. No limite, no ponto de Planck, não há mais partículas ou diferenças. Existe apenas energia, indistinguível do espaço, indistinguível do tempo. Quente significa menos definido. Mais primária. O lugar mais quente do universo é o lugar de menor certeza. Um lugar onde o universo ainda não decidiu no que se tornará. Onde tudo é possível e nada é consertado. Isso foi no começo. Isso se repete em cada colisão de estrelas de nêutrons, em cada explosão de raios gama, em cada ciclo do colisor. Pequenas janelas para um estado de pré-realidade. Momentos em que as leis da natureza parecem lembrar que não precisam ser do jeito que são. Porque a velocidade da luz é assim. Porque a constante gravitacional é assim. Mude qualquer um desses números um pouco, e os átomos não vão fazer sentido. As estrelas não vão brilhar. Não haverá vida. Isso é chamado de problema de ajuste fino. E não tem uma resposta geralmente aceita. Ou existem infinitos universos com constantes diferentes, e estamos apenas naquele onde elas se encaixam. Ou há uma estrutura mais profunda por trás das constantes, que ainda não descobrimos. Ou, e essa opção é a mais discreta de pronunciar, tudo isso não é acidental. Mas qualquer que seja a resposta correta, ele nasceu lá. Nesse ponto de calor absoluto. Nos primeiros momentos em que o universo escolhia suas leis, ou quando eles se escolhiam, em um fogo tão quente que a própria ideia de escolha perdeu seu significado. O lugar mais quente do universo é o momento em que tudo nasce. E isso não é passado. Ele se repete. Repetidas vezes. Em cada flash, em cada colisão, em cada experimento onde as pessoas tentam olhar além do limite do conhecido. Não somos observadores dessa história. Fazemos parte disso. As cinzas resfriadas daquela primeira explosão que, de alguma forma, aprenderam a olhar para o fogo e perguntar: de onde você é? E o fogo está silencioso.